Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast de gestão, ou como gostamos de chamar, Redcast. A gente está aqui hoje com um amigo, né, que é o Amaury. Eu sou o Alan, sou CEO da Rede Nova Drogarias. Acredito que se você já está aqui, você já deva ter me visto antes aí. Se não viu, considere ao final desse, se o conteúdo for interessante para você, se inscrever, clicar no sininho, tudo aquilo que todo mundo que está no YouTube e outras plataformas pede para fazer, porque isso ajuda a gente a melhorar o engajamento, né? Mas hoje eu estou aqui, a estrela desse episódio não sou eu, a estrela desse episódio é o meu amigo Amaury. Amaury, muito bem-vindo, obrigado mesmo por ter aceito o convite, né? A gente já conversa há algum tempo, né? E eu queria que você contasse, Amaury, um pouquinho aqui da sua história como contador, porque a gente sabe que tem se tornado foco, né, de muitos empresários aí, independente do tamanho, realmente entender um pouco melhor a contabilidade, né? Então, conta pra gente, Amaury, quem é você, de onde você veio, qual que é a tua história, meu cara? Alan, muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui junto com vocês, compartilhando um pouquinho. A gente já se conhece há muitos anos, né? Não vou falar a idade não, senão o pessoal vai achar que a gente é muito velho, né? Não, dá pra ver que a gente tá bem, tá tranquilo. Então há um bom tempo a gente já se conhecia e agora nossos caminhos começam a se cruzar novamente, né? Através dessa parceria. Eu acho que tudo é por Deus, né? Deus tem o momento certo, a hora certa, e não foi lá atrás, mas está sendo agora, e isso é importante. Eu gostaria de compartilhar com vocês o seguinte: eu estou nessa trajetória, vai fazer há quase 30 anos. Eu sou alguém que saiu da zona rural, que trabalhava na zona rural e tinha o intuito de vencer, estudei e procurava sempre ser o melhor naquilo que eu fazia, porque eu acredito que você sendo o melhor naquilo que você faz, você vai se destacar e vai conseguir o reconhecimento, vai conseguir gerar benefícios pelas pessoas. Então o Amaury foi essa pessoa que conseguiu buscar, estudar, trabalhar e ter hoje aonde que eu estou chegando hoje. Eu falo, pessoal, que não é do dia para a noite. Foi realmente, são 30 anos de trabalho construídos de maneira sólida e que vem para ficar. E eu gostaria de compartilhar isso também com os empresários para ajudar eles nessa caminhada também, que a gente sabe que não é fácil. Eu deparo muitas vezes com empresários que têm um sonho de montar um comércio, né, montar uma drogaria, montar um estabelecimento, e aí ele não está preparado para aquele sonho e ele acaba perdendo toda aquela economia que ele tem, aquele dinheiro que ele tinha, aquele sonho dele, se torna um pesadelo e aquilo acaba prejudicando talvez o casamento, a relação dele com os filhos, e o filho cresce, ele não vê. Verdade. Não tem vida, né, Amaury? Não tem vida. Então eu falo o seguinte: a gente tem um propósito, pois um dia eu posso até contar uma história desse propósito, que foi uma história muito interessante desse propósito que eu tenho. E eu Fica falo, à vontade, cara, pode contar aqui, tá tranquilo. eu falo o seguinte: foi já fazer 2 anos, numa sexta-feira, eu tive um problema, fui parar na UTI, do nada. E aí fui parar na UTI, vou só resumir aqui. Tranquilo. Fui parar nessa UTI, e na UTI Deus fala-me assim: não é teu momento agora, você tem que ajudar a transformar a vida dessas pessoas, desses empresários que estão lá com você no escritório, e você tem que ser essa referência para os jovens também que estão nesse mercado de trabalho. E aí nasceu esse propósito de ajudar e compartilhar com as pessoas o conhecimento que a gente tem. Então as pessoas que trabalham comigo lá no escritório, elas sabem dos meus propósitos, elas sabem do meu sonho, e elas compartilham isso comigo também. Você sabe que você falando aqui, nós não vamos falar números secos aqui, porque eu acho que não é isso, né, Amaury? A gente, quando fala número, a gente quer traduzir para alguém que sabe a relevância do teu amplo de ação, né? Teu espectro de ação. Mas pelo que a gente estava conversando aqui, facilmente, se você levar para número de colaboradores das farmácias só que você atua, provavelmente vai dar mais de 2.000 pessoas indiretas, né, que você acaba ajudando aí a ter uma vida melhor, né? Porque se você ajuda o empresário a cuidar da saúde da empresa, você está ajudando a garantir a empregabilidade desse pessoal também. Concorda com isso ou não? Concordo, justamente isso. Eu acho que se a gente for contar todas as empresas que a gente atende de outros setores também, daria muito mais de 5.000 pessoas. Olha que legal, que coisa boa, né, Amaury? Então, olha para você ver, a gente aqui, você que está aí em casa e que está querendo começar o seu negócio, né? A gente sabe, a gente desenvolveu não, existe uma teoria que chama teoria da espiral dinâmica.
Aí conta o seguinte, Amaury, as civilizações, à medida que o tempo foi passando, primeiro todo mundo pensa em comer, beber e dormir, né, cara? Depois comer, beber e dormir, segurança. Comer, beber, dormir, segurança, opa, agora vamos cuidar da relevância. Pirâmide de Maslow, tem uma série de teorias que tratam isso. E quando a gente começa um negócio, vou fazer um paralelo com essa espiral dinâmica aí, a gente começa sem entender nada, né, Amaury? De contabilidade, sem entender nada de lei trabalhista, por exemplo, né? Qual que é uma dica que você daria para esse cara que juntou as economias e está querendo montar uma drogaria hoje, assim, se fosse sendo bastante pragmático, né? Umas 3 dicas aí que você falou, cara, isso aqui você não deixa de fazer, porque senão você vai colocar em risco o teu futuro. Eu acho que a primeira coisa que ele teria que buscar o auxílio de uma rede. Então ele tem que ter o auxílio de uma rede, ele tem que buscar alguém que tem conhecimento, o ponto, o local que ele vai montar, e isso é estratégico. Eu vejo que a rede pode auxiliar ele nisso, aonde que ele vai montar. Eu sei que as redes têm muita tecnologia, da onde que ele tem lá o ponto, o local, do lado direito, do lado esquerdo, do lado concorrente ou não do concorrente. Eu sei que a rede tem esse conhecimento todo. E depois buscar o auxílio do contador. E o contador tem muitas informações que ele não consegue enxergar, porque não é o mercado dele, não é a expertise dele, ele está entrando naquele mercado naquele momento. Então, tem muitas coisas que ele já cortaria caminho se ele buscar esses 2 fatores, que é a rede e uma contabilidade que pudesse auxiliar ele nisso. Você sabe uma coisa que eu vejo aqui muito, Amaury? O nosso setor de expansão está aqui do lado, sabe? E a gente acaba, durante o dia, cara, você vem conversar com o pessoal, juro, a gente fala, não é a tua hora. Não é a tua hora, é melhor você esperar um pouco, porque o pessoal deixa de fazer o dever de casa bonitinho. Tá certo que eu também não... a Rede Nova começou com esse dever de casa feito, que é um plano de negócio bem formatado, aonde que eu vou chegar, qual que é o meu ponto de equilíbrio, né? E a gente estimula os nossos clientes aqui a fazer isso, né? Porque se você não souber ponto de equilíbrio, se você não souber aonde que você vai chegar, quanto de dinheiro o negócio dá, e parece ser óbvio, gente, mas tem muita gente que não tem esses dados, provavelmente a luta vai ser inglória, né? Eu tenho até um caso, uma história para contar justamente sobre isso, é que teve uma pessoa lá na minha cidade que procurou para abrir um comércio. E ela me procurou, e aí eu falei para ela, onde que você vai abrir? Ela falou assim, eu vou abrir aqui nessa rua. Aí eu falei para ela, olha, nessa rua é um trânsito rápido, o estacionamento é justamente do lado oposto que você vai abrir seu estabelecimento. E falei para ela os pontos negativos, os pontos positivos, e ela saiu, ela não voltou mais. Aí depois um dia eu fui dar um curso lá no escritório, fui dar um curso lá empresário de sucesso, eu dou um curso de MEI de sucesso, e aí ela foi nesse meu curso, aí chegou no final e falou assim, Amaury, eu gostaria de falar uma coisa aqui que eu não falei para ninguém, gostaria de compartilhar com vocês. Isso estava gravado nos meus vídeos lá. Ela falou o seguinte, olha, eu fui lá aquele dia para abrir empresa com você me falou tantas coisas, e eu achei o seguinte, você era o contador da pessoa que estava na esquina, que ia ser o meu concorrente, meu concorrente. E eu achei que você estava me estimulando para mim não montar a minha empresa, que era o meu sonho. Eu tinha recebido seguro-desemprego e eu estava com dinheiro e queria montar. E eu achei que você era o contador dele, você estava me estimulando para mim não poder montar e não fazer concorrência com ele. E eu saí dali, procurei o seu concorrente e abri a empresa com o seu concorrente. E fiquei enfesado com você muito tempo. Aí ele falou assim, só passou essa raiva o dia que eu quebrei. Porque aí eu entendi que você estava querendo o meu bem, você não estava querendo o meu mal. E eu, naquele momento, achei que você estava querendo proteger o teu cliente, que já era o teu cliente. Contribuição genuína, né, Amaury? E realmente, às vezes, tem cliente aqui que escutou palestra minha em 2012 e fechou agora, quase mais de 10 anos depois. É isso, a gente tem que entregar de forma honesta, né? Enfim. E esperar que o outro também entenda assim. Mas, Amaury, vamos lá. Hoje você tem uma contabilidade bem focada em farmácia, né? Isso. O que você tem de setores lá para atender o dono de farmácia? Você atende outros ramos, você já contou, mas o que um proprietário de farmácia que procurar a tua contabilidade vai encontrar lá? Olha, hoje a gente tem um setor de regularização, a gente tem o departamento pessoal, fiscal e o contábil.
que é o que todo mundo tem, todo escritório de contabilidade deveria ter para atender os seus clientes. O de regularização nem todos têm, né? Quando não é um escritório que tem um serviço dedicado à farmácia, a regularização passa batido, né? Tem, mas não atua direto, né? Isso, a gente tem lá 2 pessoas que cuidam desse departamento. AF. Isso, a AF. Não, esse a gente tem uma pessoa específica só para isso. Entendi. É a AF, alvará sanitário, vigilância sanitária. Então a gente tem uma pessoa específica, CRF, que demanda muito tempo do CRF, então a gente tem uma pessoa específica só para isso, só para atender essas demandas. Porque a gente vê o seguinte, que muitas vezes os farmacêuticos não têm as informações necessárias para poder estar ali fazendo um pedido e que esse pedido seja processado da primeira vez. Aí enrola, isso vai para a segunda, terceira, perdeu tempo, farmácia fechada. Farmácia fechada. A gente depara muito com a situação que a pessoa aluga um imóvel, já está pagando aluguel, 20 mil, 30 mil reais de aluguel. E aí nesse período ali, ela fica ali 3, 4, 5, 6 meses esperando sair documentações. Porque ela acha que toda documentação tem que ser na sequência. Então ela abre o CNPJ, aí ela vai dar entrada no pedido da vigilância sanitária, ela vai dar aprovar a planta, aí ela vem com a Anvisa, você olha, já passou 4, 5 meses. Uma entrega importante que o Amaury está fazendo aqui, que está na entrelinha, né, Amaury? Que isso a gente pode falar sem entregar a estratégia de ninguém. Cada vigilância sanitária de cada município quase que tem uma regra própria, né? Lê diferente o código, né? Tem município que primeiro vai fazer a inspeção antes da AF estar promulgada, ou pelo menos está promulgada, não vai estar, mas do protocolo de AF. Tem outros que pedem o protocolo de AF. Como é que é isso? Muda bastante, não muda? Muda. Cada estado e cada município tem uma legislação diferente. Igual você falou aí, tem municípios que falam o seguinte, olha, eu preciso do protocolo da AF e aí ele condiciona a aprovação, a liberação do alvará sanitário depois que você obtém a AF. Que hoje em dia está mais tranquilo, né? Hoje a AF sai mais rápido do que antigamente, né? Isso, mas sexta-feira consultava, nós estava no dia 7 de maio. Agora ficou mais transparente. Tem uma fila, você consegue consultar na fila, ver que o número seu, que número que você está lá, então agora ficou muito transparente. Você tem a rastreabilidade do processo. Tem, você consegue saber, normalmente publica um dia da semana, então a gente consegue saber pela quantidade que estão na fila, qual que vai ser a data que vai ser publicado a AF da empresa, então a gente consegue monitorar isso. Legal. Gente, o que é legal é que assim, a gente que faz, né? Não, a gente que faz é coisa do Bamerinos lá, né? Denotou idade. Mas isso é legal porque essa parte de regularização de farmácia, Amaury, eu conheço o dono de farmácia que ficou mais de ano com a drogaria montada, fechada. Normalmente quando você vai montar, normalmente existe esse tipo de acordo, né, de não pagar o aluguel durante um certo período, nesse caso, essa carência de aluguel caiu e o cara ficou pagando, você conhece ele também, ele ficou pagando aluguel durante, salvo um ano, o cara pagou o aluguel, né, então assim, é sofrido, né, então, bacana, então você tem regularização, departamento pessoal, fiscal e o contábil, bacana. Bom demais. Então, assim, a estrutura está pronta lá. Tá, e é justamente isso que você falou nessa questão do alvará, como a gente tem muito costume de mexer com isso, então tem alguns caminhos alternativos que você consegue já ir adiantando outros pontos. Dentro da lei, né? Dentro da lei. Tudo dentro da lei, né? Tudo dentro da lei. Não tem jeitinho não, né, Amaury? Não. Hoje em dia no Brasil acabou essa questão de jeitinho. Você tem muitos funcionários sérios trabalhando, então o que eles podem fazer, a gente, graças a Deus, dá sorte com isso, eu falo que em todo lugar que a gente vai ter um anjo. Então, isso é uma frase que eu aprendi com uma pessoa, que ela sempre me ensinou isso. Você, Amaury, todo lugar que você for, chegar lá, você procura o anjo. Porque todo lugar tem uma pessoa de bom coração que está disposto a ajudar as pessoas. E por incrível que pareça, todo lugar que eu vou, eu chego lá e falo, senhor, mostra esse anjo para mim. E aí, normalmente, a gente acha essa pessoa que ela tem um coração bom e tudo aquilo que você faz dá certo. Amaury, deixa eu te perguntar um negócio. Você consegue atender uma farmácia lá no Amazonas? Consegue. Em qualquer lugar do Brasil a gente consegue atender. Tranquilo. Contabilidade também mudou muito, né? Antigamente tinha muito papel que precisava ir e voltar. Hoje em dia... Não, hoje em dia é tudo online. A gente tem uma ferramenta lá em que a gente consegue pegar as notas fiscais em tempo real, tanto de entrada como de saída, e isso vai para o escritório e a gente faz esse monitoramento
dessas notas fiscais. Então a gente não precisa mais de papel. Os recibos de pagamento a gente manda para a pessoa em tempo também por e-mail. Se ela quiser, a gente pode mandar até para o funcionário dela, é só ela mandar o e-mail do funcionário dela, a gente consegue disparar isso para cada funcionário que ela tem, então É tempo real. é tempo real. Se ela quiser, a gente pode mandar para o banco dela também, então tudo em tempo real. Agora sim, eu vou entrar num negócio aqui, o Amaury, que você me falou que eu achei interessante aqui. Olha para você ver como é que o jogo de palavras, às vezes mal entendido, ele dá um erro, né? Regime tributário é diferente de tributação? A gente tem que analisar, porque o regime tributário, você tem que olhar ele na esfera que você está sendo analisado. A gente tem a esfera federal e a esfera estadual. Então, na esfera estadual, a gente não tem muita opção. Quando a empresa saiu do Simples Nacional, é débito e crédito. Então, a gente não tem outra alternativa. E já a parte federal, a gente tem 3 opções, que seria o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Então, depende da questão do faturamento da empresa. E isso dá uma diferença muito grande nos impostos. E aí, então, vamos falar, regime tributário. A gente, assim, simplificando aqui, porque o pessoal sempre tem é leigo, né? A gente faz esse tipo de conteúdo para realmente quem não é especialista mesmo, né? E é legal, viu, gente? Aproveitem aí e aprendam, porque o segredo tá na nuance, né? Regime tributário. Então, se a gente falar em regime tributário federal, igual você disse aí, todas as empresas começam normalmente pelo Simples Nacional, né, Amaury? Normalmente começa pelo Simples Nacional porque nós estamos falando de empresas pequenas, né? Exato. A empresa grande, ela já tem que escolher o lucro presumido ou o lucro real. E o primeiro fator de descaracterização do Simples é o faturamento. Isso, é o faturamento. É o faturamento. Aham. Mas se eu estou no Simples Nacional, então saiu do Simples Nacional, vai para o débito crédito. Vai pro débito crédito no estado. Que é lucro presumido ou real. Isso. Tá. A empresa nasceu, tá lá, eu estou com uma farmácia lá vendendo 200 mil reais. E aí eu acho que o meu imposto, a gente tem um negócio que chama PAI, que é o painel de aferição de indicadores, e a gente tem o TED Pharma também, então a gente consegue olhar os indicadores de operação da farmácia. Quando a gente olha esses indicadores e percebe que a tributação está participando mais do que a média do que o mercado paga para aquele nível de faturamento, a gente levanta a lebre para o dono da farmácia. Olha, tem que dar uma olhada no que está acontecendo no teu imposto aí. Um dos motivos, não é só esse, mas um dos motivos normalmente é o regime tributário que ele está. Como é que seria o fator de decisão? Assim, você lá quando vai aconselhar o empresário que fatura menos de 400 mil, até 400 mil, ele pode ficar no Simples Nacional tranquilo, né? Na verdade, seria até 300 mil por mês. Sabe por quê? Porque o Simples Nacional ele vai até 4 milhões e 800 mil. Isso. Mas existe um sublimite na questão estadual. 3.600. Então ele vai ficar no Simples Nacional e no estado vai ficar como débito e crédito. E isso, dependendo do porte da empresa, dos produtos que ela vende, isso é um prejuízo grande para a empresa. Show de bola. E aí, assim, como é que você aconselha esse cliente, então? Vamos lá, até 300 mil, ele fala assim, eu estou pagando muito imposto. Assim, e aí eu estou te falando em linhas gerais, né? Uhum. Porque o pessoal fala assim, eu estou pagando muito imposto, mas está pagando muito imposto de quê? Tem que descrever o que é o que, não é? É assim mesmo ou eu falei besteira aqui? Não, você está certo. O que acontece? O que a gente faz quando ele está nessa questão de faturamento? Até não é nessa questão de faturamento, a gente vai monitorando a empresa. Porque a gente tem um parâmetro seguinte, se ela está no Simples Nacional, qualquer regime que ela mudar, ela tem que pagar menos do que aquilo que ela está pagando. Isso é direito do contribuinte, né? Isso é direito dele. Elisão fiscal e não evasão fiscal, né? Isso, não sonegação. Não é esconder venda para não aumentar a alíquota, né? Isso. Beleza, isso aí. Então ele tem que estar nessa comparação. E aí você vai comparando, olha, ele fatura 200 mil, qual que seria interessante? Ele está pagando tanto no Simples, aí a gente faz esse comparativo tanto no lucro presumido e tanto no lucro real. Então não é uma resposta fácil. Não é assim, para todo mundo vale esse parâmetro, não. Tem que olhar a empresa dele como ela está. Isso, como que ela está. Aí vem aquela parte interessante que vocês dão do PAI que você falou, que é essa que você faz o comparativo da farmácia e você faz o comparativo com das outras farmácias. De faturamento. Isso, da sua rede aqui. Porque aí você mostra para ele, olha, ele está pagando, achando que está pagando mais imposto. E aí o que acontece? A gente tem que pegar a empresa dele e ir lá e ver, porque às vezes de uma outra cidade a pessoa tem um custo muito alto.
Eu tenho lá, por exemplo, pessoas que têm a folha de pagamento acima de 10%. O outro que tem uma folha de pagamento, que é ele, o filho dele, a esposa, o genro, a nora, não sei o que, todo mundo trabalhando, que a folha de pagamento é muito baixa. Então, esse que a folha de pagamento muito baixo, talvez a mudança de regime para ele é bem antes do que aquele que tem um faturamento maior, mas que a folha de pagamento é muito grande. Então, tem que ser específico a cada caso. É metodologia para olhar a última linha, né? Isso. Quanto que eu estou pagando, quanto é o meu total de imposto pago e quanto que é cada parcela, a parcela do imposto sobre a folha, a parcela do PIS e COFINS, do imposto de renda, né? Tem que olhar isso tudo. E comparar, né? Isso, porque o que acontece? O que a gente preza lá? Em que o empresário ganhe mais do que ele pague para o governo. Então, se ele não muda essa questão tributária dele, vai chegar uma hora que ele está pagando mais para o governo de impostos do que ele lucra por mês para ele. Então, sem nenhuma fala profética, o primeiro papel social da empresa seria dar lucro. Seria dar lucro. Beleza. E aí, quando você chega perto, e a gente vê isso aqui todo dia, o pessoal fatura, não cuida do processo e dali a pouco ele fala assim, não está sobrando dinheiro. Mas o fato de não estar sobrando dinheiro na conta dele não quer dizer que ele não vai ter que pagar os impostos ou reconhecer os impostos. É isso que você tenta evitar, né? Isso. Antes dele chegar ao ponto de falar assim, não está sobrando dinheiro, ele olhar isso bem antes, né? Mas a gente tem também uma questão, às vezes o empresário fala pra gente assim, Maurinho, não estava sobrando dinheiro. Aí você vai pegar e vai falar para ele o seguinte, está dando lucro sua empresa? Não. Aí a gente vai fazer a conta ao inverso. Não está dando lucro por quê? Aí ele fala o seguinte, olha, eu comprei um terreno, estou pagando uma prestação de 12 mil, estou pagando um financiamento de 20 mil, eu estou pagando a escola do filho, estou pagando o carro novo que eu comprei, estou pagando isso, pagando aquilo. Isso não é empresa, né? E aí você olha e fala o seguinte, mas se você está tendo 70 mil dessas despesas que você está pagando por fora, então esse 70 mil teu aí é o lucro seu que você tem. Não, mas não é, eu não estou pondo dinheiro no bolso. Você não planejou para pôr dinheiro no bolso, você planejou para consumir, é diferente, você está consumindo, né? Isso, e aí até você fazer essa conta e provar para ele que aquele valor é lucro e que ele tem que pagar imposto em cima daquilo, é bem complexo. Mas aí quando você monta para ele uma DRE bem detalhada mesmo, que ele pode acompanhar isso, ele vai perceber que aquilo ali realmente é lucro para ele. E você tem muita parceria para isso, né? Assim, eu digo para entender essa DRE, né, Maurício? Você tem os classificadores tributários aí que te ajudam muito, porque vai nesse nível de produto, né, Maurício? Para fazer uma análise dessa, né? Eu estou andando um pouquinho aqui com a conversa, mas o cara que vende muita fralda, muito leite, e o produto às vezes não é ST, é débito crédito, você tem que olhar isso tudo da farmácia para saber se vale a pena, né? É justamente isso. Quando ele está no Simples Nacional, por exemplo, ele tem a opção de estar no Simples Nacional ou estar no lucro presumido ou estar no lucro real, dependendo do faturamento dele, a gente tem que analisar isso, porque quanto mais produtos tributados ele vende, maior vai ser a questão do ICMS. E quando ele está no Simples Nacional, já sai na alíquota junto. Então, isso tem que ser analisado. Então, o pessoal me pergunta, qual que é o melhor regime? Não sei, cada caso é um caso. E eu vejo muito nesses 30 anos, a gente depara o seguinte, ele vai numa reunião e conversa com fulano. Fulano, qual que é o regime que você está? Aí o fulano conta para ele o regime, mas conta só a parte boa, não conta a parte ruim. Essa semana eu fui visitar um cliente que ligou para mim e falou assim, Maurício, eu quero ir para o lucro real porque tem 4 ou 5 pessoas que eu conheço que estão no lucro real. Vem aqui para mim conversar que eu quero ir para o lucro real no mês que vem. Aí eu fui lá conversar com ele, expliquei, falei, olha, o lucro real tem isso. Eu falei assim, mas meu amigo não contou para mim essa parte de trás, ele me contou só a parte boa. Eu falei, não, você tem todo esse daqui, você tem todo esse risco, você tem tudo isso, tudo aquilo. Fazendo um paralelo com o teatro, né? O cara tá vendo espetáculo, mas não sabe o que acontece atrás da coxinha, né? Isso, ele não sabe. E aí ele quer ir, porque o outro que tá, é igualzinho a pessoa que entra na piscina de água gelada. Ela entra, aí o outro tá do lado de fora, fala, não, vem que tá bom, aí o outro entra e sai. Tem que se cercar. Então, você empresário que está vendo a gente aqui, e tem gente que não é de farmácia, viu, que assiste aqui, tem que se resguardar de ter uma bela consultoria, porque aqui nós já elevamos a contabilidade não só para emitir guia, né, Mauri? É uma consultoria de longo acompanhamento, né, cara? Todo mês você está fazendo um acompanhamento desse cliente, não é isso? Isso, justamente isso. E outra coisa, aí a gente não é só o regime tributário, o lucro real, o lucro presumido ou Simples Nacional. A gente tem que olhar também a questão tributária de como que ele está pagando o imposto na questão da venda dos produtos.
porque a gente sabe que as empresas estão cada vez mais tentando pagar menos impostos. Então, muitas delas alteram o NCM do produto, alteram a tributação. Você compra o mesmo produto de uma empresa e vem com uma tributação, de outra e vem de outra forma. E a responsabilidade é sua que comprou de manter o registro acertado, né? O registro acertado. Mesma coisa, sábado a gente tinha uma reunião lá no escritório com os clientes. E aí ele estava comprando o produto a R$ 1,91 de São Paulo e a R$ 1,99 de Minas Gerais. E ele vende muito esse produto. E aí ele estava achando que R$ 1,91 de São Paulo era mais barato para ele do que de R$ 1,99. Realmente, a gente olhando a olho, seria, né? Sem nenhuma informação. Sem nenhuma informação, seria. Aí eu fiz a conta para ele lá, nós chegamos à conclusão que parece pouco, mas deu diferença de 6 centavos para ele no custo do produto. Se ele comprasse a R$ 1,99 mais caro, no preço final ele ia ganhar 6 centavos a mais nesse produto. Além de estar em dia, assim, de evitar obrigações acessórias até. Isso, aí você imagina para uma pessoa que vende milhares de unidades desse produto, quanto que não representaria isso por mês desse produto? E um produto só. Perfeito. Mas aí é uma tecnologia sua isso, né, Amaury? Pelo que a gente conversou, você acabou embreando aí o seu escritório para programação. Vocês fizeram um sistema lá que permite que vocês façam esse ajuste na linha para o cliente, é isso? Isso, a gente consegue, a gente fala aí, a gente pega o XML da pessoa, né, a gente captura esse XML da pessoa e a gente tem um sistema que a gente trata essas informações e consegue identificar isso. Então, da onde que ele está comprando, qual o melhor fornecedor para ele, essa questão se ele está comprando um produto que gera crédito, não gera crédito, compras do Simples Nacional. Então a gente tem toda uma expertise nesse longo tempo que a gente foi entendendo o cenário do mercado e foi desenvolvendo essas ferramentas para ajudar o empresário a lucrar mais. É isso aí. Ó, Amaury, vamos mudar um pouco aqui o rumo da prosa, porque eu acho que de tributo aqui você já deu aula, meu caro, né? E assim, a gente tem o varejo, o varejo de margem, de forma geral. Eu pego o táxi, cara, a Lidiane fica louca comigo. Lá em São Paulo eu falo de política no táxi, lógico que aqui não tem nada disso, de posicionamento de jeito nenhum, mas eu tento entender o que o cidadão que faz essa economia acontecer, que é o cara que está consumindo lá, ele pensa, né? E foi engraçado, quinta-feira passada eu peguei um táxi em São Paulo, tenho preferido andar de táxi lá por um motivo que são os corredores, né? Porque chega mais rápido, né? E aí eu virei para ele e falei, e aí, cara, quanto tempo no táxi? Ele contou a história, era um bancário, e falou assim, você mexe com o quê? Eu falei, mexo com farmácia. Ele falou, você tá bem, né? Eu falei, por que você acha que eu tô bem? Ah, não, porque monta uma atrás da outra. Eu falei, você tá certo, monta, farmácia realmente é um bom negócio, né? Mas quanto que você acha que sobra de uma farmácia no final do mês? Falei, eu não sei não, mas eu acho que deve sobrar uns 40%. Eu falei, de margem de lucro bruta não é difícil de achar. A farmácia que sobra 40% de margem de lucro bruto, mas de margem líquida, lá na última linha com 40%, dependendo do que você fizer ali, você consegue ficar com uma margem negativa, dependendo da situação. Ele falou, nossa, eu não imaginava isso. Falou, pois é, e os nossos concorrentes são concorrentes que estão vindo cada vez mais fortes, né? A gente esteve numa reunião do IQVIA lá, que assim, o varejo independente, Amaury, ele está perdendo muita relevância. As redes, como nós aqui, acaba mantendo e crescendo. Agora saiu, essa semana nós estamos falando aqui, nós estamos em junho, né? Essa semana eu estava lá em São Paulo, dentro das 64 redes da Febrafar, nós ficamos como a 8ª rede em crescimento. Isso para nós é muito bacana, porque nós não somos uma rede que oxigena tanto a base. Então eu estou falando de lojas que já são maduras, né? Mas quando você olha, e aí nós estamos falando o mercado cresceu 8%, a gente cresceu 14,5%, né? É muito interessante. Quando comparado com outras redes que também têm base maduras como a nossa, eu acredito que a gente deve ter ficado como os top 3 ali no mínimo, né? Mas existe um negócio que são o varejo independente. Esse varejo que é o cidadão que está sem um apoio, que é um cidadão que está lá empreendendo a farmácia para pagar as contas do mês dele, às vezes confundindo as contas pessoais com contas da empresa, que a gente está vendo que ele está sendo diluído, ele não tem muita opção, né? Porque ainda tem farmácias grandes, né, Amaury, de um dono só. Você tem farmácia grande lá que não está em rede ainda ou não? Olha, praticamente eu acho que quase nenhuma. Quase nenhuma mais. Aham. Porque o pessoal percebe a importância da rede. E você tem farmácia pequena que não está em rede ainda ou não? Eu acho também muito pouca mesmo. Né? Os que não estão na rede eu tenho certeza que estão
correndo atrás. Estão correndo atrás e está numa situação muito difícil também. Pois é. Uhum, eu vejo ali normalmente, graças a Deus, nossos clientes a gente não tem um número de clientes que fecham de fechamento de empresas. Que bom. Porque eu percebo que estão na rede. Então, o pessoal de rede, eu percebo que é mais difícil fechar uma farmácia. Perfeito. Porque eles têm uma estrutura, têm o conhecimento, têm informação. E quem não está na rede, normalmente são as pessoas que não aguentam ficar muito tempo sem as informações e sem os convênios, PBM, essas coisas. É difícil para eles. E essa percepção sua está correta. É exatamente isso que o estudo do IQ demonstrou lá. Além disso, ainda demonstrou também o seguinte. O mercado tem uma briga lasciva por preço, né, Maurinho? Olha o que a gente está falando aqui. Independente do preço que você vende, se você não tomar cuidado com o seu regime tributário, com a tua tributação de produtos, você pode ter prejuízo, né? Então, a parcela do mercado que mais cresceu com recomposição de margem depois das grandes redes fomos nós. Ou seja, aprendemos a fazer o desconto correto, porque... e aí eu não estou falando você que é usuário de farmácia que você não deve ter desconto na farmácia, muito pelo contrário, mas você tem que ter desconto naquilo que você realmente precisa de desconto, que você não precisa de desconto, a gente precisa também pagar a conta, né? Não tem jeito, né? Mas... Mudando aí, trazendo para as pessoas, eu comecei a conversa com um taxista lá em São Paulo, tem que tomar cuidado, senão derivo demais aqui. A gente falando de pessoas, Amaury, o teu escritório também cuida das contratações lá, né? Pelo menos da parte burocrática de documentar as contratações. Quais são os principais erros que o dono de farmácia incorre quando vai fazer a contratação da equipe dele? O que você tem mais visto lá? Isso entrega, gente? Olha, eu acho que a primeira coisa que eu vejo, eles não fazem a análise do perfil. Isso daí a gente já sofreu muito no escritório com isso. A partir do momento que nós começamos a entender o que toda contratação a gente vai fazer, a gente tem que analisar o perfil do funcionário. Então, qual que é a função que você tem? Qual que é o perfil dele? Então, você faz lá o DISC, você faz essa análise, que é uma coisa muito simples de ser feito. E aí você identifica o perfil do teu funcionário. E isso é uma coisa importante. Eu vejo que a maior parte dos empresários não fazem isso. E outra coisa também é a questão da jornada de trabalho. Ele tem que atentar para quê? Que a jornada de trabalho é 44 horas semanais. E tem uma particularidade para a mulher e para o homem. A mulher, ela tem a folga dela diferente. Então, a legislação fala que a cada 6 dias de trabalho, a pessoa tem que ter uma folga. E a mulher e o homem a cada 15 dias, uma folga que tem que ser no domingo, e a mulher praticamente um domingo sim, um domingo não, a folga dela no domingo. Então é esse critério que a pessoa quer. Muitas vezes a farmácia quer abrir 24 horas, os 7 dias da semana. E aí ela quer ter um número limitado de funcionários, então ela não consegue. Tem que contemplar o folguista. Tem que contemplar o folguista. E aí, dependendo do horário que ela for trabalhar, ela tem que ter 2 folguistas. Então se ela tem 2 turnos, por exemplo, uma turma trabalha de manhã e outra à tarde, ela teria que ter 2 folguistas. Um folguista não vai dar certo de cobrir aquela folga. Então ela esbarra nessa dificuldade. Eu vejo ali ela fazendo pedido do CRF, que é pedido vai e volta várias vezes. Por quê? Porque ela não está preparada, talvez financeiramente, ela teria que analisar aquele custo dela, se compensaria ela abrir aquela quantidade de horas, porque a folha de pagamento dela vai aumentar muito. E ela não está preparada para isso. Então isso é uma dificuldade que eu encontro muito, vejo muitos empresários de farmácia ter essa dificuldade, e aí eles começam a correr muito risco. E aí vem algumas alternativas que eles acham que inicialmente é milagrosa, mas que no futuro vai trazer muito problema para eles. É engraçado isso, né? A gente vem falando de e-commerce. Assim, só para contextualizar, eu vou voltar na tributação, mas só para... para a farmácia não foi muito funcional o e-commerce, porque medicamento, pelo menos aqui em Minas, é negativo, né? Você não tem incentivo para vender pelo e-commerce medicamento. Mas para a perfumaria teve alguns ramos aí que... Para perfumaria não, para não medicamentos, né? Material de construção, por exemplo, teve alguns ramos aí que surfaram uma onda boa, né? O cara montava o canal de vendas que não era presencial, e aí surfava um ganho de ICMS, falou, ó, compra aqui e eu vou te entregar lá, mas na verdade estava tudo saindo do mesmo depósito, ele só estava criando um processo para baixar a carga tributária dele. E aconteceu agora, né? O Estado fechou a porta, né? Uhum.
Então, assim, eu acho que o que a gente tem que pensar é que o Estado percebe todos os movimentos dos empresários para fazer a redução de carga tributária. Quando o Estado entende que não está sendo lesado e que está tendo aumento da produtividade, beleza. Mas tem que tomar cuidado com os jeitinhos que às vezes aparecem para a gente fazer, né? É justamente isso. Olha para você ver, esse e-commerce aí, muita gente tentou levar vantagem nisso. E essas pessoas que acabaram tentando levar vantagem nisso acabaram prejudicando as pessoas que realmente estavam no mercado e que eram pessoas sérias que estavam trabalhando com isso. E essa mudança que teve aí criou algumas travas. Então, o estabelecimento sério que praticava o e-commerce, agora ele vai ter que se adequar. E talvez sair do regime mesmo. Ou então ele se adequando e vendendo de acordo com o que pede lá, que determina a resolução, ele talvez vai sair na frente de todo mundo, porque quem estava fazendo só, vamos dizer assim, entre aspas, gambiarra, ele não vai conseguir se adequar. E quem realmente estava trabalhando de forma séria e responsável, esse vai conseguir se adequar e vai sair na frente. Talvez é um grande diferencial para as pessoas que estavam ali trabalhando certo, para eles vão ser um grande diferencial, eles vão conseguir se destacar e aí nesse corte, nessa trava que o governo fez, até essas empresas conseguirem se adequar a isso, que vai levar um certo tempo, eles vão nadar vamos dizer assim, num oceano azul por um bom tempo. Então eu vejo a minha oportunidade dessas empresas que trabalhavam de forma séria. Pois é, mas olha só, diz que a Maurício é contador, né? Você é um cara que gosta de exatas, né, cara? Falar de perfil comportamental de pessoas, você me espantou aqui, cara. Porque normalmente não desconhece, né? Eu conheço muito empresário que desconhece o que é esse perfil comportamental aqui. Então você está indo além da preocupação só da escrituração do que o teu cliente pediu porque ele contratou uma pessoa. Você está tentando ajudar o seu cliente lá a entender que se o perfil estiver errado, você vai ter que fazer uma escrituração de baixa logo, né? Logo em seguida. Logo em seguida. Então eu percebo que se a gente não ajudar ele a superar, porque tem a estatística, né? Se ele não virar uma estatística, então a gente tem que ajudar ele a não virar uma estatística. Então eu percebo o seguinte, não é só a questão do DISC também, eu percebo que o empresário precisa ter mentalidade de empresário. Perfeito. E isso é importante. Qual que é a dificuldade que a gente tem lá? Por exemplo, lá a gente cumpre a legislação e eu abro um microempreendedor individual de graça. Então todo mundo que chega lá no escritório para abrir o MEI, o microempreendedor individual, é de graça, a gente não cobra. Perfeito. Isso a gente faz porque é uma obrigação do contador. Todo contador que está no Simples Nacional tem alguns benefícios, é obrigação dele abrir, não pode cobrar. E a gente cumpre com isso. E aí eu percebo o seguinte, a primeira coisa que o MEI me pergunta é o seguinte, quanto que eu posso faturar? Eu falo para ele, R$81 mil. Ano. Aí ele já faz a conta. Então tem microempreendedor individual aqui em setembro, outubro, já está parando de faturar. Ele já não está respondendo a orçamentos, ele já não está respondendo a cotação mais, por quê? Porque ele não vai estourar. Então, o que eu faço um trabalho com eles lá, olha, você tem que planejar o seguinte, você tem que estourar, mas não é estourar com 82 mil, você tem que planejar com 200 mil, porque aí o excedente do estouro seu dá para você bancar uma contabilidade, bancar os impostos, tudo isso. Se você estoura, ultrapassa com muito pouco, aquilo que você vai mudar não vai comportar o seu faturamento. Você me fez pensar. Pode continuar, mas você me fez pensar um negócio. Então, é justamente isso que eu trabalho com ele. Eu fiz alguns cursos lá de empresário de sucesso, justamente a gente trabalhar as crenças limitantes. Então, muitas vezes ele tem aquelas crenças que ele não nasceu para ser empresário, ou então ele tem uma crença que ele quer montar um negócio que ele acha que aquele negócio ele vai trabalhar menos. Ele vai poder sair de férias, ele vai poder fazer isso, fazer aquilo. A realidade é outra. Vai trabalhar das 7 às 5, ele não vai ter preocupação, não vai trabalhar no sábado, no domingo. E aí ele tem essa ideia dele, essa mentalidade. E aí aquilo vai frustrando, porque ele não consegue atender bem, não consegue vender. E aí aquilo vai prejudicando e ele vai uma hora virar estatística. E o ruim é o seguinte, né? Eu tô agora, recentemente, eu fui renovar visto. Porque a gente gosta de viajar e tal, e aí eu levei as fotos dos meus filhos, né? Eu e a Lidiane. Cara, olha pra você ver o que o cara pensou. Quanto que custa uma foto 3x4? Ou 5x7 lá que eles pedem? Quanto que é justo pagar numa foto dessa? Uns R$20, 20, 25? Beleza, em cada 2 fotos o cara cobra R$40. Ele tá do lado do consulado. O pessoal entra lá,
não levou a foto, porque a foto tem que estar de um jeito que não aparece, sobrancelha tem que ficar visível. E o meu menino estava com o cabelo grande, o cabelo pegou na sobrancelha dele aqui. E eu e a Lidiane também precisaríamos tirar as fotos, né? Aí a gente foi lá, ele cobra R$40 as 2 fotos. Então foi uma minha, uma da Lidiane e uma do meu menino, que estava aqui em Varginha, tirou pelo celular, imprimiu lá, deu certo. E aí eu vi uma moça lá com um formulário que tem que levar, o cara cobrou R$20 para imprimir o formulário de uma outra pessoa. Qual que é o problema? O microempreendedor individual que você está contando aí, ele está vivendo pela escassez, assim como esse prestador de serviço que está do lado do consulado vive pela escassez. Por quê? Porque é só aquele cliente ali com aquela necessidade muito específica que vai pagar o dobro do que pagaria para ter acesso ao serviço. Ou seja, se ele montar uma barraquinha de foto na praça de qualquer cidade, ele não vai vender foto por esse preço. Ele também não vai imprimir nenhuma folha por R$20 em qualquer outro lugar que se não for ler, que todo mundo faz a conta. Fala, poxa, eu já estou aqui. Se eu tiver que voltar para casa, estou a 300 km de casa, para voltar aqui de novo, eu vou me enrolar, porque fica mais caro. E essa conta que você falou é o mesmo mindset do microempreendedor individual que não quer crescer, aí ele fala assim, mas não vou pagar imposto. Não, cara, ele tem que olhar o ganho. É inverter, né, o Amaury? É falar assim, poxa, se de repente eu cobro um valor mais justo e atendo uma gama maior de clientes, né, estruturo a minha empresa e consigo ganhar mais no volume, mas é inverter o mindset, parar de jogar pela escassez, né, Amaury? Parece que isso impera. Também não tem que ter medo de dinheiro também, não. Você encontra gente que tem medo de dinheiro, Amaury? Tem muita gente que tem medo. Eu vejo o pessoal, muitas vezes, fala o seguinte, vai montar um estabelecimento e aí ele monta num local bem distante porque o aluguel é barato. Ou às vezes é dele, né? Às vezes é dele. E aí, o que eu falo para ele? Eu falo, olha, você vai montar num local distante, você não vai pagar aluguel. Mas olha para você ver quanto você vai ter que investir em propaganda, em marketing, divulgação, para você atingir o volume de venda que você atingiria se você estivesse naquele local de fácil acesso. E aí ele não faz essa conta. Na primeira mentalidade dele, no primeiro pensamento dele, é gastar pouco. E eu vejo o seguinte, a primeira decepção que ele tem é com os amigos. Porque ele monta o estabelecimento esperando que os amigos vão, e os amigos não vão. E aí eu faço um raciocínio, posso até estar errado, mas eu faço um raciocínio, só com a dificuldade que os amigos têm de ir no estabelecimento do amigo, ele chega lá e não sabe o preço. E o amigo, como é que ele vai pedir desconto para o amigo? Se ele chega num estabelecimento que ele não conhece, não prefere não dispor. Então ele chega no estabelecimento que ele não conhece, aí ele vai lá e pichincha, ele pede desconto, ele olha, se não gostou ele não leva e tal, e sai com a mão vazia. No estabelecimento do amigo não tem jeito, ele vai ter que levar alguma coisa, que senão ele vai dispor com o amigo, então ele já não vai no estabelecimento do amigo. Então eu falo para ele, olha, se você montar um estabelecimento pensando que seus amigos vão frequentar, esquece. Eles não vão frequentar. Monta para o público geral, para qualquer pessoa, não para o seu amigo, né? Não, para o seu amigo. E outra coisa, muitas vezes ele valida a ideia dele com o amigo. E aí, o amigo fala, não, todo mundo compra, mas todo mundo quem? Todo mundo é muita gente. É igualzinho quando eu pergunto alguma coisa, eu sempre costumo perguntar para o empresário, todo mundo está falando, eu falo o seguinte, então me fala o nome de 3 pessoas que estão falando. Ele não consegue falar o nome de 3 pessoas. Ele criou a imagem de maioria, mas ele não consegue nomear a maioria. Não consegue nomear a maioria, então eu falo, olha, se você não conseguiu nomear a maioria, não é uma ideia boa, não é uma ideia viável. É isso aí, belo exercício também, né? Se é todo mundo, me fala quem é todo mundo aí. Fala quem é todo mundo. Parecendo pai, né, cara? Mas você não é todo mundo, não. É isso aí, cara. Pai, todo mundo saindo na sexta-feira, mas você não é todo mundo. Pronto, acabou. Matou, isso. É importante. Eu lembro quando eu era novinho, eu falava pro meu pai indo em algum lugar, eu falava pra ele, seu pai, deixa eu ir junto. Aí ele fala, não pode e tal. Aí eu ficava, pai, deixa aí, quando ele virar, falava assim, não, então se você for, eu não vou. Olha, é ele que tinha que ir para resolver, então eu ficava, né? Pronto, acabou. Matava a discussão rapidinho. Sem brincar, né? Ô Amaury, você tem lojas, a gente estava conversando um pouquinho lá, mais cedo, você falou que você tem gente que fatura 20 milhões ano e tem gente que fatura 3 milhões mês de farmácia que está lá com você. Óbvio que a gente não quer aqui, é só para demonstrar o seguinte. Você tem farmácia de todos os tamanhos dentro da sua contabilidade, né? Aonde que está o maior desafio?
esse cara que de repente tem o medo do dinheiro ainda, que tem a escassez, que de repente está faturando pouco, poderia faturar mais, ou esse cara que já é empresário, que está faturando um volume grande, ou tem também o cara que já está faturando um volume grande e que ainda não está com a cabeça 100% de empresário ainda. O que é mais desafiador para você? Olha, a gente tem de tudo. Eu tenho pessoas que faturam aí 30, 40 milhões por ano, que ele é muito bem estruturado, que ele tem departamento fiscal, departamento lá, ele tem um RH lá dentro da empresa, ele é muito estruturado, então as informações já chegam praticamente assim, bem compilada mesmo. E eu tenho aquela pessoa que fatura muito também, mas ele não tem a mentalidade do empresário ainda de sucesso. Ele tudo é ele. Deixando dinheiro na mesa. Deixando dinheiro na mesa. Tudo é ele que faz, é ele que compra, é ele que vende, é ele que cota, é ele que lança a nota fiscal. Quando não é ele, é a esposa. E aí, se os dois não estão na empresa, a empresa para. E eu vejo, às vezes eu chego no estabelecimento, olho aqui tanto de caixa, pergunto o que foi. Foi as compras que foi feito. Mas faz quantos dias? Vai fazer uma semana que está ali, ele não teve tempo de lançar a nota, não pôs preço ainda. Aí eu faço uma conta muito simples com ele. Eu falo, olha, para você ver, se você comprou, normalmente o prazo de pagamento é 30 dias. Então, farmácia entrega muito rápido, de um dia para o outro. Mas você faz a conta, se já está parado e faz 7 dias e ele vai vender aquele produto no cartão. Então, se ele vender tudo no cartão de débito, resolveu o problema, mas normalmente passa um cartão de crédito. 30 dias para receber. 30 dias para receber. Descasou o caixa. Descasou o caixa. E normalmente na parcela ainda. 1, 2 ou 3 parcelas. Descasou mais. Precisa ter o dinheiro. E aí depois ele vem reclamar que ele não tem fluxo de caixa. E aí a gente tem uma dificuldade maior ainda de explicar para o empresário o seguinte: nós temos o fluxo de caixa e nós temos a contabilidade feita por regime de competência. Perfeito. Então a gente apurou o lucro. Por exemplo, você chega um empresário e fala, esse mês você teve 20 mil de lucro. Aí fala, mas eu não tenho esse lucro, eu não tenho dinheiro. Aí até eu consegui explicar para ele que o lucro ele é por competência, então ele vendeu aquela mercadoria. A gente apura o CMV, a despesa, apuramos o lucro. O caixa é quando ele vai receber a mercadoria e vai pagar, então ele tem esse descompasso. Então muitas vezes, dependendo do jeito que for, ele precisa ter um capital de giro alto para bancar tudo isso. Importante isso aqui, que você não entendeu o que o Amaury está falando aqui, é muito importante, né, Amaury? Fluxo de caixa e regime de competência. Se você não entendeu, volta aqui que está muito didático o que ele falou. É aqui que falta dinheiro e a gente cai na mão do banco, né? Cai na mão no cheque especial, na antecipação de cartão. Isso, e aqui vira uma bola de neve. Então, por exemplo, igualzinho lá esse mês a gente estava fechando a contabilidade e eu olhei lá e falei, tá vindo despesas bancárias lá, um valor X. E aí, naquele mês, teve 3 vezes mais a despesa. Eu falei, opa, então alguém fez o lançamento errado. Fomos lá, descemos, olhamos, não está errado não. É porque ele fez uma venda grande e antecipou isso daí e deu 4 vezes mais a despesa que você está acostumado a dar todo mês. Então... É o registro fino, né? Isso, então, vamos dizer assim, é a necessidade da empresa, a gente não... Tudo bem, se ele avaliou que é a necessidade, né? Eu, por exemplo, tenho uma empresa que o limite de cheque especial até é alto, e cobra 15% de cheque especial. Avaliar o seguinte, vai custar 1,59%, por exemplo, ao mês antecipação de cartão. Será que não é melhor? Nesse caso, 1,59% é bem menor, é 10% do valor da taxa de cartão de cheque especial. Então, nesse caso, valeria a pena, né, Amaury? Mas... Valeria. Só que tem que sair da antecipação rápido, né? Só voltando à questão do fluxo de caixa, é uma situação que eu deparo muito com os empresários e aí a gente faz um trabalho de orientação que é justamente que eu explico para ele, olha, quanto você tem para você montar a tua empresa? Aí ele fala assim, olha, Amaury, eu acabei de receber meu fundo de garantia, vou receber os 5 meses meu de seguro-desemprego, eu tenho X. Aí eu falo para ele, olha, com esse X teu aí não dá para você montar a tua empresa. Mas por quê? Não, é porque você vai fazer a primeira compra inicial, que eu vejo o seguinte, qual que é a preocupação dos contadores? É quanto você precisa de capital, qual que é o teu capital inicial para você montar uma empresa. Mas aí não é só isso, você precisa fazer o quê? Você precisa ter o dinheiro suficiente para você manter a empresa em operação. Perfeito. Porque você comprou, então a empresa vai te vender você com 30 dias. Você tem certas atividades que a mercadoria demora 15 dias para chegar na empresa depois que foi faturado. E a empresa que está vendendo, ela começa a contar o prazo do dia do faturamento da nota fiscal. Então você já pega 15 dias.
15 dias que chegou, a pessoa vai colocar na prateleira, gasta mais uma semana, 4 dias, aí já deu 19 dias, aí ela até vender, até ela receber, se ela parcelar em 3 vezes, não vai fechar, não vai ter o compasso do recebimento e pagamento. Ela vendeu, ela comprou e vendeu. O problema é que ela não recebeu tudo. Ela vai receber em 4 parcelas ali. 4 parcelas, então ela teria que já comprar de novo. Senão ela para de trabalhar. Senão ela para de trabalhar. Então ela já tem que comprar de novo, vai gastar mais um período para ela, já vai começar a vender, aquilo vai começar a virar, a encavalar os pagamentos e ela não vai ter recebimento. Aí ela começa a recorrer ao agiota, né? O agiota começa a recorrer ao desconto, ela começa a dar mais desconto na mercadoria para fazer o giro mais rápido. Ela começa desconto de boleto também em banco. Desconto de boleto em banco. E aí aquilo vai virando uma bola de neve, ela não consegue recuperar aquilo. E aí a hora que ela consegue enxergar aquilo, ela fala o seguinte, eu vou vender um imóvel que eu tenho, vender uma casa, um terreno. O negócio já tomou uma proporção tão grande que não resolve mais. Que não resolve, porque ela vai jogar aquele dinheiro lá dentro para pagar as contas dela que estão atrasadas com juro, e aquele valor não vai dar para ela, dar uma folga para ela comprar mercadoria e repor o fluxo de caixa dela. E aí ela vai o quê? Ela vai até a falência. Mas muitas vezes a pessoa ela fica cega naquilo que está acontecendo. É o eu tenho que saber tudo, né? Eu tenho que saber tudo. O empresário ele tem o eu forte, né? Eu estava estudando com meu menino lá, tem o coitadismo, tem o conformismo, o coitadismo e o eu forte, né? Às vezes a gente tem o eu forte, eu baseio nas minhas crenças de tal forma e tamanho que eu não estou ouvindo o que tá em volta, né? Enfim. Uma coisa que eu gosto muito, que eu percebo de outros ramos também. Por exemplo, eu gosto muito da agropecuária, da parte de café, de construção. E essa parte de café, eu percebo que ela traz muitos ensinamentos para mim para o meio empresarial. Porque o café, a gente abre uma janela. O que eu falo uma janela? Você colher o café, você tem ali 2, 3 dias para você jogar um produto nele, para ele cicatrizar, para ele tratar ele, para ele poder dar a produção dele do ano seguinte. Se você fizer aquilo fora daquele período, você comprometeu a produção dele. Então, na época da chuva, você tem ali aqueles dias para você poder fazer a pulverização nele, porque senão ele vai pegar uma praga, se ele pegar a praga, ele vai comprometer a produção do ano seguinte. E aquilo é muito rápido, tem que ser rápido demais da conta. Se você não fizer dentro daquele período, você vai ver a produção dele cair já assim. Não compromete agora, compromete a próxima safra. Compromete a próxima safra dele e você vê a diminuição assim, consideravelmente. O café que ia dar ali 30 sacos, 40 sacos por hectare, ou ia ter uma produção e a produção cai praticamente quase a zero. Então você percebe aquilo muito rápido. Quebra a fazenda. Quebra a fazenda. E o empresário, o que acontece? O empresário também é a mesma coisa, ele vai tomando atitudes, vai deixando de fazer atitudes, vai deixando de fazer coisas, ele não vai acompanhando e aquilo ali ele não vai percebendo. É a mesma coisa, vai minando ele, vai minando. A hora que ele percebe, aquilo ali já é tarde. Então a gente fala que ninguém quebra do dia para a noite. Sim. São pequenas atitudes que ele vai deixando de fazer ou vai tomando algumas atitudes e que aquilo leva ele à falência. Perfeito. É isso aí. Bom, depois dessa aula, meu caro, eu tenho que te agradecer muito. Vamos caminhar para o final, porque eu acho que se você é empresário e ouviu o que a gente conversou aqui, acho que vale a pena pegar um papel e olhar se eu estou fazendo meu dever de casa bonitinho, se eu tenho todos os indicadores, se eu estou avaliando meu negócio de forma correta. E fluxo de caixa, isso quebra rápido. Ele deu um exemplo aqui de 1 ano, mas é isso, você está fazendo coisas que amanhã já pode estar tendo impacto no seu negócio. Bom, Amaury, últimas considerações aí, meu caro, para a gente finalizar aqui, para fazer uma entrega, até agora eu julgo que foi boa, cara. Eu acho que o pessoal vai gostar. E aí? Olha, eu só gostaria de deixar uma mensagem para os empresários, que é que procure o seu contador, que o contador tem todas as informações. Olha, eu falo o seguinte, que o ramo de farmácias é um ramo que praticamente é 100% legalizado. Então tudo está ali, é tudo compra com nota, vende com nota, é tudo ali no... Não tem espaço. Não tem sonegação, não tem nada, então tudo ali muito perfeito. Então o que acontece? É só explorar mais o serviço da contabilidade, porque ele tem essas informações. Então muitas vezes ele gasta esse dinheiro com coisas, consultoria, com isso e com aquilo, e ele já tem todas essas informações dentro da contabilidade.
é só ele explorar essas informações. E o contador tem as informações ali. O problema da nossa contabilidade, a gente tem as informações e normalmente muita contabilidade ela fecha isso só no final do ano. Mas aí o que acontece? A gente tem que fazer o fechamento dessas informações mensalmente. Então, dia 2, dia 3, dia 10, dia 15, a pessoa já vai ter essas informações e pode trabalhar essas informações. E a gente tem lá um dashboard que a gente monta, um paralelo que a gente monta lá, quanto que ele vendeu no mês, quanto que ele vendeu no mês anterior, quanto que ele projeta. Então ele tem que começar a trabalhar com essas informações, mas eu vejo que muitas vezes o empresário está focado na parte operacional. Ele não consegue delegar as atividades da empresa dele, que são atividades que poderia ser delegável, e focar na parte de gestão, na parte tática, na parte ali de planejamentos, e ali ele fica muito focado só na parte de vender. Ele fala o seguinte: se eu não estiver aqui no balcão para vender, ninguém vende. Mas aí tem que deixar esse lado, e tem muita perspectiva para isso. A contabilidade ela é riquíssima em informações que pode ajudar o gestor, o empresário na administração do estabelecimento dele. E aí ele tem que buscar essas informações, porque essas informações estão ali. Só que se ele não souber analisar essas informações, é igual um mapa. Se a pessoa não souber analisar o mapa, não vai lugar por nenhum. É a mesma coisa do GPS. Tem muita gente que se perde com o GPS. O GPS está mostrando o caminho. Tem a manha. Ele fala com você. Fala. E muitas vezes, às vezes, a gente deixa passar batida, ainda você erra o endereço, uma coisa que está ali já mastigadinho, prontinho. E muitas vezes a gente vacila. Um carro que entrou na frente, né? Você está indo no lugar ali, tirou uma oportunidade, um carro entrou na frente, você tinha que entrar à direita, você perdeu o tempo de você entrar e você tem que entrar na frente. E eu falo que a contabilidade é a mesma coisa de GPS, ela está mostrando o sinal para o empresário, ele está mostrando o caminho. Aí o empresário tem que ser o condutor daquilo, ele tem que assumir aquelas condições. Perfeito, protagonismo, né? Isso, e deixar também aberto aqui as pessoas que quiserem procurar o Amauri Contabilidade. Eu até falei tudo aqui, mas esqueci de falar que eu sou proprietário do Amauri Contabilidade, nós estamos situados lá em Paraguaçu. Uma grande pergunta quando o pessoal me pergunta, que o pessoal me fala, é o seguinte: Amauri, mas um escritório de contabilidade lá em Paraguaçu, onde fica isso? Eu falo que é uma cidade que tem um avião, né? É a única cidade tem um avião no Trevo, tem um avião é bacana. Tem um avião no Trevo. A gente tem uma equipe lá, mais de 50 pessoas que trabalham, então a gente é um escritório que está numa cidade pequenininha, mas a gente é um escritório com uma estrutura grande. E acho que você não foi lá ainda não, né? Não deixar o convite para você ir lá. Eu estou devendo. Você ir lá fazer visita. Então, justamente isso, a gente está um escritório que está numa cidade pequena, mas a gente tem uma estrutura grande. Hoje a gente atende praticamente o Brasil todo. A gente está atendendo praticamente o Brasil todo. E a gente está ali para poder crescer junto com o empresário. Então a gente eu comecei sozinho, né? Comecei sozinho trabalhando, depois foi com um funcionário, hoje a gente tem mais de 50 funcionários. Então eu acompanhei esse crescimento do mercado e o crescimento que veio para dentro do Amauri Contabilidade também. Então a gente tem... No bom sentido da palavra, né, cara? Não é... Isso é legal, a gente vai se tornando empresário ao longo do tempo também, né, Amauri? Isso é bom demais, né? Isso. Então a gente vai trabalhando e eu estou para justamente ajudar o empresário a contribuir para que ele cresça também, entendeu? Desenvolva também. Muito obrigado. Bom, espero que tenha gostado do nosso podcast, das reflexões de hoje, né? Ressignifique o seu negócio, abra a sua mente e faça negócios com uma mentalidade próspera. Obrigado, um abraço, valeu gente, até mais.